Eu queria te perguntar, meu querido. Lá vem, ó. Falei? Falei que ia sobrar pra gente, pô. Por seus jardins e suas plantas e seu paisagismo. Por sua arte botânica. Sua arte botânica. É um lugar espetacular. A gente foi conduzido lá pelo Juliano Borim. Aquilo é onírico. Aquilo é onírico. E a gente deu a sorte de pegar, como que chama? A corifa umbraculífera. Isso, a gente teve a sorte de pegar a famosa palmeira que o Burle Marx plantou pelo aterro do Flamengo. A gente pegou ela em Otim, Florida. É um espetáculo. Esse é aquele episódio de final de ano que a gente adora fazer, que é uma retrospectiva condensando um ano em um episódio como se isso fosse possível. Não é. Mas o que é possível é agradecer a cada um dos senhores e senhoras entrevistados e entrevistadas que estiveram aqui conosco e a cada um de vocês que assistem esse canal, sejam inscritos ou membros. Muito obrigado e um feliz ano. Olá pessoal, tudo bem? Este domingo, dia 29 de dezembro, o último episódio deste ano, deste canal Jardim Onírico. Olha, com uma tradição de 2 anos de canal, então uma tradição, o último episódio será uma breve retrospectiva do que foi este ano, com alguns detalhes a mais, que está no roteirinho aqui que eu vou colar porque eu não sei tudo de cabeça. E vocês vão acompanhar com a gente esse episódio que já nasce especial porque foi um ano hiper especial pra gente, para este canal, e vocês vão entender por que já. Então fica com a gente e deleitem-se com esse episódio como a gente se deleitou este ano inteiro. Muito bem, este ano chegou ao fim. Mas este ano também foi um sucesso para esse canal e ele não poderia ser diferente se não fosse por vocês. Vocês fizeram toda a diferença para que a gente alcançasse os números que a gente alcançou. Agora, 37 mil e contando, crescendo, 37 mil inscritos, mais de 200 mil curtidas, mais de 11.500 comentários. E olha que cada um dos comentários a gente lê, um por um. Eu conseguia responder todos, eu conseguia, mas graças a vocês eu não consigo mais. Então, muito obrigado, porque isso faz toda a diferença para um canal crescer. A gente teve, por exemplo, mais de 21.500 compartilhamentos. Isso significa que vocês gostaram do episódio e mandaram para outras pessoas. Isso faz um canal crescer. Então, muito obrigado, nosso beijo para vocês. Tive que abrir a área de membros até para eu conseguir privilegiar os comentários que a gente fosse responder. Como eu disse, a gente lê todos, mas responder todos eu não consigo mais. De novo, graças a vocês. Então, por agora, eu queria agradecer os membros que fazem parte desse clube, vamos dizer assim, e que estão com a gente aí há um mês e meio ou menos, porque é uma área recente. Então, por ordem do mais antigo ao mais novo, queria agradecer o Marcel, MLL, o Robson Luiz, Hugo Mendes, PHD, Ângela Maria, o Marcos Ishikara, o David de Santana, Ricardo Santos, Fábio Yamashira, Cleiton Fermino, o G. Viana, a Lara Vic Vic, Pede Suculenta, Geisa Costa, Josefina Sávio, Ângela Sampaio, Luiz Antônio, Rafael Potier, Marcelo Arruda, João Jaime Moraes, Stella Maris Táciro, Aline Juken, ou Juchen, não sei, perdão, Ivan Pires e Daniel Tedesco. Muito obrigado a vocês e a área de membros está aí para todo mundo, é só acessar. Tem planos mais baixos, mais baratos, intermediários, mais caros, cada um com seus benefícios. Então agora eu quero ir para outro canto aqui do Jardim Onírico para falar com vocês sobre este ano que se passou. Bom, agora com a presença de Fred Mercury dourado, ele não é o prateado, a gente vai continuar este episódio, meu caro Paulo, que o pessoal adora te ver. Olá, tudo bem?
Errou. É olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Depois de 200 episódios ele não captou Eu ainda. já cansei de falar olá pessoal, tudo bem? Ô, Paul McCartney, vem, vem, amor. Vem. Vem, bonitinho. Ele tá com ciúme. Bom, vamos lá. Vamos tentar fazer esse episódio com a família inteira aqui, né? Foi brincar. Quer brincar. Vem, pô. Depois a gente brinca com os gatinhos. Bom, meu querido, então a gente vai passar... Estamos tentando. Vem aqui. Ai, tadinho. Vem, Bo. Vem você também, Bono. Eu juro que a gente vai conseguir. Eu juro que a gente vai conseguir. Agora a gente Se você colaborar, a gente consegue, tá bom? Pronto. Vou passar rapidamente, ou não sei se tão rapidamente assim, por esse ano inteiro de 2024. Lembrar vocês com palavras e imagens como esse ano aconteceu. Então, o primeiro episódio deste ano foi com o Álvaro, nosso querido Álvaro Real, sócio deste canal, e que é motivo de suspiros para muitos dos nossos seguidores. Muito bem. Álvaro, este monumento, a gente gravou lá os 6 meses do jardim dele, e agora em janeiro a gente deve gravar uma atualização, porque aquele jardim está um espetáculo. E depois a gente fez então um episódio sobre construção de um paludário lá na Fazenda Submersa com um grande mestre que foi o Carlos. Na sequência a gente fez o Jardim Casual do Marcelo Marte, um querido também, um grande conhecedor de arecáceas e palmeiras no geral, mas também araces. E aí a gente foi também para o Jardim Botânico de São Paulo com Nino Amazonas, redescobrir aquele jardim botânico que por tantos anos ficou, vamos dizer, em segundo plano na cidade de São Paulo. O Marcos Ono, mestre em carnívoras, né? A gente foi lá aprender sobre sarracênias, dróseras, nepentes e outras cositas mais, além da multiplicação em tecido, né? Cultura de tecido. A gente teve um outro episódio este ano com o Edilson Giacom, lá no Viveiro Cipreste, que tanto nos ensina e tanto nos emociona com as suas histórias e sua paixão pelo que faz. A gente deu também um pulo na produção da Acta, um grande produtor de araces e plantas de coleção. A Andréa Pezec, que a gente apelidou de fada do Jardim Agroecológico, nos ensinou tanto e a gente aplica muito, né, as coisas que a Andréa nos ensinou. É um episódio que é para transformar a mente das pessoas. Foi bem transformador. A gente até fez um jardim, tá fazendo um jardim de chuva aqui na frente de casa, a gente quebrou o chão exatamente para poder começar a aplicar o que a gente aprendeu lá com a Andréa. Aí, dando spoiler, vai vir um episódio mais ou menos nessa linha, na nova temporada do Jardim 2025. Lírico, com a Cláudia Visoni. E depois da Andréa, a gente teve um episódio muito gostoso com o Vico, né? As orquídeas, né? Vandas e afins, mais tilâncias, né? Como você chama as tilâncias? Tiles. Aquele local é um sonho. E aí veio rasgando aqui e nos trazendo muitos seguidores queridos o episódio com o Luffy, né? Incrível, querido Luffy Gomes, né? Do Life by Luffy, que vocês conhecem tão bem. E que a gente gravou na casa dele. Ele gravou aqui em casa, né? Ele fez o programa dele do Life by Luffy aqui, e a gente, gentilmente, ele nos cedeu a casa dele também para a gente registrar o jardim dele. Então, a doçura do Luffy também encontrou com o lindo e maravilhoso Alexandre, que eu me sentia, né, o parceiro do Luffy, que também tem um apartamento ali junto com o Luffy, eu me sentia abraçado pelas palavras do Alexandre, assim, um cara muito especial, assim como o Luffy foram episódios muito gostosos de gravar, né? Bom, e aí a gente teve um pulo no Rio de Janeiro, que a gente foi no Jardim Botânico do Rio de Janeiro com o grande mestre, o Nadruz, um grande pesquisador de arace, que nos conduziu pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que culminou depois lá no herbário, uma grande aula sobre preservação, conservação. Eu me emocionei muito ao tocar naquela suma-uma que a gente chamou ali daquele momento de entidade, né? Foi uma árvore que me tocou muito, né? Aquela gigante da Amazônia no meio, né, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E nessas andanças pelo Brasil, né,
haja carro, gasolina, pedágios e afins, a gente foi para Olambra 2. A gente encontrou uma família muito querida, né? Família Lieb, ou Lieb, né? Em alemão, embora seja uma família holandesa, que nos contou tudo e nos mostrou a grande produção de azaleias, né? Uma família muito querida, Jacó e família, um grande beijo. Um episódio que ninguém achou que ia dar certo ou que aconteceria na história do YouTube foi com Mauro Peixoto. O Mauro Peixoto, que não vou dizer que ele diretamente participou do episódio, porque ele ficava se esquivando, mas ele acabou participando. No começo não, né? No começo não, mas depois ele se desenvolveu. Graças ao nosso querido Sérgio Davi, queridíssimo, obrigado por ter nos levado lá. Teve o esforço do Sérgio Davi, mas também teve um apoio do Fabiano Bender. O Bender, né, fez a primeira dica, né? Foi o cara que deu a dica logo no começo. Queridíssimo. Né? E teve também um grande professor de micro e mini orquídeas, que a gente já está aderindo aqui no Jardim Onírico, que foi o Roberto Martins, né, que nos ensinou quase tudo de micro-orquídeas. Foram 2 episódios deliciosos e que a gente carrega até hoje. E também teve um encontro muito gostoso lá no Veiling Market, né, com o Samuel, do Botânico do Apartamento. Olá, pessoas! o Olá Pessoas, que nos levou para os bastidores lá do Veiling, que foi uma delícia. Muito obrigado, inclusive o Ariel que fez essa ponte, nos apresentou. E aí a gente teve uma visita muito gostosa no Marco Borges, né, que é um grande orquidófilo também, que é uma ponte entre o passado, o presente e o futuro do cultivo de Platycerium também, um cara que foi muito ligado ao Pedro Russo, ao Durval, queridíssimo, generoso, nos presenteou com cada planta linda, e obrigado ao Ricardo Amorim, que nos fez essa ponte lá com o Marco Borges também. E aí, a gente não estava preparado para o que ia acontecer no futuro, naquele momento, mas entrou um grande sócio deste canal, com muitos episódios em diferentes situações, e é um cara que nos ensina muito por uma condição de vida dele, mas sobretudo pelo talento dele, né? Que foi e é o Marcel, da Alamanda Paisagismo, que é um querido, nos recebeu lá tão bem para ver o jardim dele, da casa dele. Ele abriu a casa dele, que é um showroom maravilhoso, né? Que é onde ele colocou os talentos dele à prova, em todos os aspectos, e é um cara que nos ensina muito sobre como ele lida com o Parkinson no dia a dia dele, né? Uma maneira muito natural, muito bem-humorada, não é uma sentença de morte, é só uma condição, e ele nos emociona por isso. E ele foi a ponte para outros episódios que eu vou falar já já. Então, Marcel, nossa gratidão, nosso muito obrigado a você por tanto aprendizado, por tanto ensinamento, e seguimos juntos. Não posso deixar de agradecer também essa ponte com o Marcel ao Rodrigo Rivelino, que foi um querido amigo que nos fez a ponte com o Marcel e nos ajudou futuramente com outro episódio, que foi o Bruno Galhaço. Um outro amigo querido do canal, que virou amigo de vida, de vir aqui em casa, também foi o Túlio Malaspina, que tem um projeto maravilhoso, né, que é o Jardim Botânico Serrinha, e a gente foi lá ver uma atualização de como andava lá, ou como anda o Jardim Botânico, de um episódio que a gente gravou em 2023. Então, muito obrigado. Uma pessoa que venceu com louvor toda a sua timidez foi a Débora Acosta, uma queridíssima, que foi ver toda a produção da Acosta. Débora, querida, obrigado. E na sequência a gente teve uma outra aula de vida que também nos emocionou e nos emociona até agora, com uma pessoa que fala super manso, que foi e é professora por ofício e por vocação, que é a Eliane, do Jardim Botânico M. Boraiu, que está em construção. Uma pessoa generosíssima que doou 15 hectares de terras ali em Parelheiros para a formação de um jardim botânico onde se produz consciência, ciência e conservação. Então, Eliane, muito obrigado. A gente também conheceu
a usina ou fábrica de mudas aqui de São Paulo, o Manequinho Lopes, e foi muito legal de ver aonde e como as mudas são produzidas e distribuídas para a cidade de São Paulo. Na sequência, a gente também pegou a estrada de novo, meu caro Paulo, e conhecemos o Wilson Kojima, que do jeitinho dele, japonês, e foi ensinando e mostrando, levou a gente para ver a plantação de juníperos dele, que foi iniciada pelo pai, e a gente agradece muito ao Wilson Kojima. A gente teve a sorte também de ir para Minas Gerais esse ano, né? E Minas Gerais, que é uma terra abençoada não só por Milton Nascimento e tantos... E pão de queijo? E pão de queijo e tantas belezas naturais e produzidas pelo homem, doce de leite também. A gente teve uma primeira parada com o mestre dos mestres de Arecácias, né, de Palmeiras, que foi o Maurício Cacheta, que foi super gentil, levou a gente lá, né, um nome atrás de nome científico, o homem não perdia um nome, uma avalanche, uma avalanche que a gente aprendeu um monte. Depois a gente teve um tour, né, por Tiradentes, né, ali a gente viu os jardins lindos de Tiradentes, que culminou com outro jardim maravilhoso de Tiradentes, com a Tancha, né? A Tancha que, nossa, uma simplicidade, mas um bom gosto, nos conduziu pelo jardim dela e nos emocionou profundamente com né, ela cedeu um dos poemas que ela escreve, né? Ela escreve muitos poemas, é uma poetisa, né? E que foi ilustrado nesse canal com uma narração maravilhosa da Carol Bueno Stankoff, que é a voz oficial deste canal. E fica aqui um trechinho, rapidinho. Se contigo. Um dia, há muito tempo atrás, escrevi versos sobre a alegria do bafo canino, da beleza dos mosaicos de poros e dos caminhos torcidos, como troncos de oliveiras ancestrais. Se um dia, sermos juntos e vivos, inventaríamos um jogo de 1000 perguntas, as respostas absurdas, verdadeiras ou falsas, trocaríamos num jogo de vale tudo nos caminhos torcidos, como troncos de oliveiras ancestrais. É isso, a voz da Carol ilustra muito bem e adiciona muito a essas narrações que ela traz pra gente. Carol, muito obrigado. Tancha, muito obrigado. E na saideira de Tiradentes a gente passou pelo Orquidário Vida, lá com a Samantha e a Silvana, queridíssimas, obrigado por ter nos recebido, foi incrível. E teve também o Dr. Nicolau Esteves, que abriu as portas do sítio Paraíso, né, dele, que um grande orquidófilo, né, ele tem mais de 20.000 valquerianas, uma coisa impressionante, com uma coleção linda também de Anthurium, de coleção mesmo, assim, um cara que gosta daquilo, fora os mais de 400 Platycerium que ele tem lá, que foram, enfim, um negócio feito entre ele e o Dr. Ricardo Lois. Dr. Ricardo Lois, que também teve episódio aqui neste canal, o Estoril Plantas, né, que é uma loja que está tudo à venda, né, ele quer passar o ponto adiante, mas ele quer vender as plantas. É um lugar pequeno, mas deslumbrante, assim, não tem uma folha com um furo, com uma ponta seca. Imaculado mesmo. E esteticamente muito bonito, é um episódio que vale a pena. E atualmente é o número 1 do canal, né? O mais visto do canal. O mais visto do canal, verdade. Não é à toa. Bom, e o ponto final desta ida a Minas Gerais culminou num lugar que é extremamente famoso no mundo inteiro, que é menos famoso, acho que para os brasileiros e deveria ser mais famoso, que é o sensacional Inhotim. Né? Inhotim, que é famoso por suas obras de arte, né, no mundo inteiro, e eu acho que ele deveria, meu caro Paulo, ser conhecido interplanetariamente falando por seus jardins e suas plantas e seu paisagismo. Por sua arte botânica. Sua arte botânica. É um lugar espetacular, a gente foi conduzido lá pelo Juliano Borim, que, olha, eu vou dizer que com as pessoas que eu converso sobre o Juliano, ele é unanimidade, junto com Edilson Giacom. Ó, briga feia, hein?
Ali não sei quem o público gosta mais, né? As pessoas gostam mais. Então, todo mundo fala bem, todo mundo fala dos dois. Dos dois, com muito carinho, né? Obrigado, Juliano, por ter nos recebido um dia inteiro de gravações. Já saíram 4 episódios, falta o 5º ainda que sai ano que vem. Então fiquem ligados porque Inhotim, Juliano Borim, educação sem fim. Aquilo é onírico. Aquilo é onírico. E a gente deu a sorte de pegar, como que chama? A Corypha umbraculífera. Isso, a gente teve a sorte de pegar a famosa palmeira que o Burle Marx plantou pelo aterro do Flamengo. A gente pegou ela em Inhotim, Florida. É um espetáculo. Espetacular. Aquilo é onírico. Aquilo é o hiper onírico. Muita coisa onírica, né? Muita coisa onírica. E aí, de volta às terras paulistas, a gente esteve na Magna Flora, com um casal, que eu diria que é casal nota 10, casal Doriana, o Tommy e a Vivian, da Magna Flora, né, que são super conhecidos pelas crótons, mas não só pelas crótons, são orquídeas, né? Então, muito obrigado, Tommy e Vivian. E aí, a gente também recebeu aqui em casa, no Jardim Onírico, um cara que é tarado. Ele é tarado por nutrição vegetal. Você vê que o cara gosta do negócio, ele ama aquele negócio. Foi o Emerson Salviani. A gente falou de nutrição vegetal para além do NPK, né? A gente sabe que NPK é importante, mas os micronutrientes, enfim, boro, a gente ama o boro agora. Boro é vida, boro. Você gosta do boro? Gosto. Gosto do boro. Gosto, faz bem para a plantinha, então a gente gosta. Gosto do boro. Muito bem, obrigado meu caro Emerson, foram aulas magnas. E aí teve um queridão do canal, que a gente já gravou no passado também, que foi o Sérgio Davi, na Cactus Brasil, só que com foco em outras plantas, mas sobretudo as aquáticas, né? A gente viu lá Vitória Regia crescendo, flor de lótus, além, claro, de cactos e suculentas, que é o motivo de existência da Cactus Brasil. Então, obrigado, Sérgio Davi, obrigado por ter nos recebido. E depois, na sequência, teve um cara que nos emocionou em todo o processo, mas sobretudo no último episódio. Paixão desse arquiteto por árvores, por palmolato, que ele gosta muito, tem alguns na casa dele, que foi o Paulo Trigo, que a gente conheceu, sobretudo no meio da pandemia, nos episódios do próprio Luffy, né? E aí, recentemente, né, o Áureo Senna, que é um seguidor do canal, me chamou e falou: nossa, Alan, você tem que ir lá no Paulo Trigo, papapá. E fomos, queridão, acessível, grande professor, grande arquiteto da arquitetura da felicidade. Paulo e Bárbara, muito obrigado por nos receber, foi ótimo e a gente está colhendo frutos desses aprendizados até hoje. A gente está plantando árvores pelo bairro, pensando na maneira que você plantou e nos ensinou. Bom, e como lindas histórias que nos emocionam, adivinha quem foi o próximo, meu querido? Sítio Renascer. Sítio Renascer, Cida e a Thay, filha dela, nos receberam no Sítio Renascer. Foi espetacular entender como uma pessoa saiu de onde saiu e criou o que criou. Empreendedorismo na veia, doçura, capacidade de transformação. Então, Cida, brigadíssimo. Essa pôs a gente para chorar, né? É uma aula de como vencer na vida sem passar por cima de ninguém. Exatamente. Cida vai para a vida. Vai para a vida. Obrigado, Cida. Obrigado, Thay. E na sequência, a gente passou pela Espanhol, né? O Murilo Espanhol conduziu a gente ali pelas estufas e tudo mais, nos ensinando como que a Espanhol surgiu, né? Ali através dos seus jades. E o Jardim Onírico conseguiu identificar uma planta nativa para eles. Identificar não, né? Eles sabiam que era verbena bonariensis, mas não sabiam que era nativa. E aí a gente ganhou vasos de bonariensis que estão plantados aqui no Jardim Onírico. Com um sorriso maravilhoso, né, no rosto. Uma alegria. Felicidade. Eu estava há anos tentando ter essa planta e não conseguia. E aí o Vitor e o Gustavo, do Mundo das Folhas, nos receberam na casa deles, né, onde é a casa deles também é o estoque, em que eles despacham para o Brasil inteiro
uns queridos que são sinônimo, né, também de Arace no Brasil, de Urban Jungle, desse movimento de plantas importante e que também são nossos amigos hoje em dia e que foi super gostoso. E aí nosso caminho se cruzou com uma lenda viva, um poço de conhecimento, de humildade, de disciplina, do alto dos 90 anos de idade, seu Érico, que foi nos apresentado pelo Renan, querido Renan, obrigado Renan. Seu Érico abriu as estufas que tem 100 anos de vida, né? É uma estrutura de 100 anos de tradição, pertinho aqui de São Paulo, lá em Barueri. Seu Érico, enfim, nos mostrou a vitalidade e a disciplina de alguém com 90 anos que não para quieto, parece que tinha rodinha no pé e saía andando para lá e para cá. E não usa óculos. E não usa óculos, não é? E obrigado, seu Érico, obrigado por nos receber tão bem. Paulítio, em tempos de conservação, consciência e preservação de genética botânica da Mata Atlântica, a gente teve um episódio maravilhoso com o Ricardo Cardim. Exato. Que para além das polarizações, né, que isso é besta, a polarização ela é besta, ela não constrói, não ajuda em nada, nos brindou com ciência, com dados e uma discussão contemporânea e necessária, né? Os diversos pontos de vista são bem-vindos nesse canal, desde que a gente tenha, sobretudo, respeito. Foi um episódio importante, porque a gente cruza ao longo do canal, né? A gente cruza com muito paisagista, com colecionadores, mas ele traz um ponto de vista, e aí embasado com muita ciência, muito conhecimento técnico, da importância de a gente priorizar as nativas, né? E aqui o canal, acho que um dos motivos de existência do canal é criar pontes entre as pessoas e entre vários mundos aí da botânica, que é a gente entender que existe a exótica e existe a exótica invasora e existe a nativa. Então é importante trazer esse outro ponto de vista que eu acho que acrescenta na discussão e eleva as possibilidades de todo mundo, e é bom para a natureza, para o meio ambiente, para a fauna, porque a gente fala muito de flora, mas a utilização de nativa é importante para a fauna também. Então acho que é um episódio muito relevante no canal. Obrigado, Ricardo Cardim, por trazer essa discussão, essa consciência, e mais coisas virão aí para 2025. Aí teve o episódio que quase não foi pro ar, porque eu estava meio resistente, né? E o Paulo faz o papel dele aqui de maridão. Diretor de criação, hein? Diretor de criação, agora eu tenho chefe. Respeita. Agora eu tenho chefe, meu Deus. Respeita que eu tenho cargo. Muito bem. Que foi fazer o Em Flor, né? Colocar no ar Em Flor. E na hora que eu fui editando, né? Que apesar do Paulo ser meu chefe, sou eu que edito. Na hora que a gente foi editando, ficou legal, né? Assim, foi gostoso rever de novo o Tommy, a Vivian, a Débora, enfim, o pessoal, né, que faz toda o Lambra acontecer ali, mesmo que alguns produtores. E também a gente conversou com o Gaspar, né? Querido do Cultivando. Então encontramos o Gabriel, do Bendita Selva. Foi super gostoso e é um episódio que foi gostoso de ir pro ar também. E como eu disse agora há pouco, a gente teve ali um episódio super gostoso também na Sociedade Bandeirante de Orquídeas, né? Que a gente aprendeu como que compõe um pódio, como que é feita a avaliação, meio que parecido com o que a gente aprendeu na OSP, mas em mais detalhes ali na Sociedade Bandeirante de Orquídea. Foi super legal. E a gente teve um encontro lá inusitado que a gente não conhecia, a Carol Stankov, a voz deste canal, a gente encontrou lá. A gente também teve o privilégio e a sorte de ir conhecer o Rancho da Montanha, do queridíssimo Bruno Galhaço e da Giovanna Eubank. A Giovanna não estava lá, mas o Bruno estava representando a família. Foi uma surpresa muito legal de ver a paixão dele, a energia dele em relação às plantas. Ele estava com outros convidados lá, outras atividades. E quem, senão quem, Cicínero Gente nos levou para conhecer o rancho? Marcel Dalamanda. Sócio do canal. Sócio do canal, no seu 25º episódio. Brincadeira, foi o 5º episódio dele com a gente. Obrigado, Marcel. E mais uma vez, muito obrigado, engenheiro Rodrigo Rivelino, que nos fez a ponte também lá com o nosso querido Bruno. E foi só o primeiro episódio para o ar. O segundo vai agora em janeiro.
em breve, segundo episódio lá do rancho. Como a gente tinha conhecido o Ricardo Cardim nas gravações, ele também nos convidou para o lançamento do livro dele, né? Remanescentes da Mata Atlântica, um livro lindo, que vale a pena. O link está aqui embaixo para comprar na Amazon. É uma linda coleção de fotos também feitas pelo Cássio Vasconcelos, que é um querido, que também vai ter episódio em breve neste canal. E a gente, lá, né, neste lançamento desse livro, a gente conheceu um cara que já nos seguia, mas que a gente tinha pouco contato, que era o Alex Vicentim, dono da Fábrica de Árvores, que abriu as portas da Fábrica de Árvores, e a gente foi lá conhecer como é essa produção. E o Paulo lançou uma campanha que é #Plantei uma Árvore Onírica, que estimula as pessoas a plantarem árvores nesse final de ano, começo de 2025, certo? Ainda dá tempo de participar. Quem quiser participar da campanha, é só plantar uma árvore. Pode ser dentro de casa, pode ser numa praça pública, num espaço que precisa de reflorestamento, né? De preferência para árvore nativa. Planta, filma, publica no Stories, no Instagram e coloca a #Plantei uma Árvore Onírica. Exatamente. Então, façamos a nossa parte, certo? A gente viu lá, o Galhaço plantou 25 mil árvores, tem outros episódios para vir aqui que vão sair de gente que plantou muita árvore. E a gente fala, você plantou quantas árvores este ano que passou? Se não plantou nenhuma ou poucas, plante mais 2025, tá valendo, marque a gente, coloque a hashtag e tá tudo lindo. E aí, no apagar das luzes de 2024, a gente teve um episódio lançado com o MacDonald Fernandes. MacDonald é o nome dele, né? Nome de batismo, segundo ele, registrado lindamente, do ABC do Bonsai, um querido que fala super bem, que é apaixonado pela cultura japonesa e que não tem nenhuma ascendência com a cultura japonesa. Eles têm adoração, isso é flagrante. Foi muito legal de ver o ABC do Bonsai e saber que o que estimulou ele desde o começo foi o mestre Miyagi, do Karate Kid. Muito bem. Obrigado, Mac, obrigado por nos receber. E foi isso neste ano de 2024, meu caro Paulo e caros telespectadores, inscritos e membros. Muita coisa. Muita coisa. Um ano recheado, gostoso e cheio de aprendizados. E aí... Lá vem ele com as surpresas. Sempre eu que me ferro nas surpresas. Porque... Ele adora deixar a gente em maus lençóis. Maus lençóis? Eu toda hora estou em maus lençóis, preciso puxar alguém comigo, né? Nada. Eu queria agradecer imensamente você por esse ano que a gente teve juntos na vida e não só no canal. Então vamos pegar o nosso baby, que a gente está comemorando a saúde do nosso baby, né? Nosso bonitinho aqui, o nosso Paul McCartney. Olha lá. Enfim, foi um ano especial, um ano cheio de coisas para todos nós. E eu sei que a gente teve uma evolução, ou evoluções nesse jardim, né? A gente teve aprendizados com convidados e tudo mais. Eu queria te perguntar, meu querido. Lá vem, ó. Falei? Falei que ia sobrar pra gente, pô. Dentre as perguntas que eu tenho para você, o que você aprendeu neste ano com o seu jardim onírico? Eita, tá vendo? Só me ferra com a pergunta. Muita coisa, né? Fiz meu primeiro jardim, né? É verdade, eu fiz como projeto, não foi? Como projeto, Aprendi muito com o Marcel, né? Então, comecei a aplicar. Olha, difícil uma coisa específica, né? Acho que o aprendizado é diário, né? Então, não tem não vejo grandes marcos, eu vejo mais uma evolução constante, né? Uhum. Enfim, melhorei meu cultivo de orquídeas, mas as orquídeas floresceram muito esse ano, né? Foi o primeiro ano que a gente teve orquídeas. O que você fez diferente esse ano? Nada, mexi menos nelas. Mexeu menos nelas. Mexi menos, deixei elas mais à vontade. As bromélias estão indo bem. O que você fez com as orquídeas? Olha, as orquídeas,
Eu aerei mais elas. Antes acho que eu colocava muito substrato, tal, muito preocupado em manter a umidade. Agora eu deixei elas mais livres e aí mais sossegadinhas. Mais sossegadas. Apesar de ele achar que eu tô muito certinho na adubação, não tô. Isso é uma vergonha. Não é uma vergonha, mas este ano você adubou mais do que ano passado. Ano passado foi 0 e esse ano foi 1. Não, esse é adubei. Não tem uma constância, né? Mas, como eu deveria. Mas adubei, deixei mais aerado, as bromélias melhoraram, assim. Enfim, fiz meu primeiro projeto paisagístico. Então, só para vocês entenderem isso, até porque vai chover de solicitação aqui. Não vai. Vai, o pessoal fala, não, faz o meu projeto, não sei o quê. O Paulo não é profissional, nem eu, enfim, não somos, a gente fez para nossa vizinha aqui. A gente ajudou a nossa vizinha. Então mas foi um projetinho bem feito, com bromélias, com lambaris, com colocásias, com um monte de coisa, né? Cingônio. A gente reestruturou o jardim dela, que estava bem tristinho, tadinho, bem escuro. Então a gente fez uma limpa. A gente não, você fez tudo sozinho, não fiz nada. Ele participou do projeto. Já parou algumas árvores, fez uma limpa ali e plantou. Era um projetinho de super baixo custo, que ela entendeu o processo de que se ela queria não gastar muito, precisava ter paciência. Então, acho que agora está fazendo 6 meses que a gente fez o jardinzinho dela e agora está super bonito, assim, ela vem falar toda feliz que nunca teve tão bonito o jardim, que quando ela recebe visita todo mundo fala comenta, do jardim. Exato. Foi legal, assim, porque nesse processo aí de 2 anos aprendendo com o canal, eu coloquei um pouco em prática. Lógico que eu perguntei, tudo que eu ia fazer eu perguntava para ele, né? Para ver se não estava errado, pedir umas dicas, uns conselhos. Mas foi legal, assim, poder mexer num jardim, porque aqui em casa eu mexo em algumas coisas, mas a maior parte é ele que faz e a gente troca, né? Então ali foi meio que começar um pouco, não começar do zero, né? Porque foi reestruturar um negócio, então ficou muita planta, né? Mas foi montar, planejar, criar um jardim novo, né? Foi super então legal. E nesse momento, né, dezembrão de 2024, qual que é o seu canto, planta ou lugar favorito no Jardim Onírico? Você sabe que não tem isso, né? Eu tenho, no momento eu tenho. Mentira, toda vez pergunta para ele, para qualquer convidado do canal, ele fala assim, não, é todos, são todas as plantas, são todos os cantos. Todos os cantos são iguais para você? Não, mas eu gosto de todos. Não, você pode gostar de todos, mas tem um que está, neste momento, te chamando um pouco mais de atenção. Pode ser que em janeiro seja outro, mas neste momento é o quê? Eu vou falar o meu já já. Um que está me chamando a atenção? Que você está feliz com o resultado que está gerando. Olha, não, nesse momento, nenhum da parte das orquídeas tá bom. Acho que ficou legal a parede de bromélias, que foi uma parede primeiramente para impedir a fuga do gato. Mas ficou legal, mas precisa reorganizar porque o gato derrubou várias bromélias. Mas eu acho que o andaime ficou legal, né? Tá vendo? Vem. A coisa vem. Eu quero mostrar para vocês o andaime agora como tá e vou falar do meu canto. Qual é o seu? Vou te mostrar. Ele quer tempo para pensar, tá vendo? Não é. Dentro do shed, uma prateleira. Tá. Tá bom. Vixe. Quero só ver. Vamos ver se é verdade. Vamos lá, então, vamos passear. Vamos, Paul. Bom, Paulo, então, o andaime, que virou um mega fitogeografia. Aqui, ó, Orlando Greff está orgulhoso. Deveria estar, né? Deveria estar. Não, mas aqui, ó, olha que legal, quando a gente fez o episódio de 1 ano, né? Aqui não tinha quase nada, tinha algumas orquídeas já que eu colocava nesse jasmim manga. Mas as bromélias mesmo, eu comecei mais pra cá. E aqui é legal que a gente tem um pouco do histórico do Jardim Onírico, né? A gente tem orquídeas que a gente ganhou da Vilma, tem tilâncias que a gente ganhou do Vico, tem bromélias que a gente ganhou do Maurício Cacheta, tem bromélias que a gente ganhou da Eliane do M. Boraiu, o que mais que a gente tem por aqui? Tem orquídea do Fabiano Bender. Então a gente tem um pouquinho de cada um de muitos, né, participantes do canal que foram ensinando a gente. E é legal que toda vez que eu venho mexer aqui,
cada vez eu lembro de algum dos As vandas lindas que a gente ganhou da Terezinha. As vandas da Terezinha, que era uma coisa que a gente sempre sonhou em ter e nunca deu certo aqui, né? E agora estão indo super bem. Então é legal que é um lugar que está dando certo, mas que tem o dedo de vários dos convidados aqui do Jardim Onírico, né? E aqui do lado do andaime você tem o tal do paredão de bromélias, né? Que o paredão é aqui. Que aí também, né, tem algumas plantas que você colocou aqui que vão crescendo junto, mas a ideia é essa. A ideia inicial ali era muito mais fechar a passagem dos gatos que eles estavam escalando ali. Então tem bromélia aqui, tem bromélia lá e aí depois tem as samambaias, né? Mas ainda tá... E elas gostaram, né? Porque já estão rebrotando, né? Estão rebrotando. Então, ó, por exemplo, aquelas bromélias estão floridas, mas nesse paredão, como a ideia inicial era só impedir a saída do gato, né? Tem muita bromélia verde, parece uma muvuca verde, mas quando elas começarem a florescer vai ficar mais bonito. Mas agora, dá a câmera para mim, chega, volta pro seu papel. Meu papel. E agora eu quero ver você mostrar o seu lugar predileto, porque até hoje os convidados, toda vez que a gente pergunta, eles falam: não, eu gosto do jardim todo, eu gosto de todas as plantas. Tá bom. E quando te perguntam, você também fala. Quero ver qual que é o seu local predileto agora. Tá bom. Sem tempo para ficar pensando. Olha a minha bromélia, que bonita que tá, ó. Tá vendo? Olha isso, olha o tamanho. Esse Tifonodoro já tá ficando legal. Ó, vocês que, tanto quanto a gente amam as celósias... Cuidado, hein? Isso aqui é praga, ó. Praga. Ó, voou semente pra cá, ó. 1, 2, 3... Quem quer ganhar uma celósia do Jardim Onírico? Comenta aqui embaixo, quem quiser celósias. Vai ter que pegar com a gente aqui, tá? Olha, eu devia ter falado também das minhas suculentas, né? Que o ano passado foi uma vergonha naquela filmagem. Estavam feias minhas suculentas, meus cactos. Agora estão lindos. Muito bem. Muitos aprendizados com o Sérgio Davi. Eu tô indo lá para onde o meu cantinho onírico do momento, mas eu não posso deixar de chamar a atenção para essa. Isso aqui tá um espetáculo. Olha essa Colocasia Lemon Lime Gecko. Só como proporção de tamanho, para vocês verem, ó. Olá, pessoas! Espetacular esta Colocasia Lemon Lime Gecko. Linda Colocasia, que virou um canto de Colocasias muito legal. Mas não é desse canto que eu tô falando, não. Eu tô falando de outro canto que a gente vai lá agora. Eu pergunto sempre dessas plantas prediletas, o que vocês acham que a minha é o Platycerium. É que eu tenho mais em relação a variedades, mas olha esta macaranga, grande folha, também como proporção de tamanho, ó, maravilhosa. Veio lá do Edilson Giacon também, mas não tô falando, não tô aqui para falar dela, tô para falar de um canto aqui, que é este canto aqui, ó. Basicamente prateleiras com irrigação, com essa drinária maravilhosa, fazendo companhia para esses bulbophyllums que a gente também aprendeu a cultivar, sobretudo esse ano, com outras begônias, essa Bipnatifida aqui maravilhosa, essa Saxifraga que está aqui, e este berçário que eu estou trabalhando várias plantas. Então este para mim aqui é um cantinho onírico que eu gosto muito, e que ele representa talvez o espaço que a maioria das pessoas que moram em apartamentos em São Paulo, por exemplo, que é a nossa cidade, é o espaço que as pessoas têm, né? Então não tem desculpa para não ter plantas. Você pode ter 2 prateleiras, isso aqui tem 90 centímetros por 30, e você pode ter aqui, ó, podia dizer, aqui tem umas 10 espécies diferentes, mais de 20 plantas, né? Você tem várias begônias, né? Tem esse palmito Jussara que a gente ganhou do Marcelo Marte, que já vai para o chão ser plantado. Enfim, então aqui é diversidade, e um Platycerium Ridley maravilhoso ali, que tá cheio de pulgão e vai mostrar o pulgão mesmo. E esse branco aqui, olha que lindo. Esse aqui é uma Platycerium Celso. Nossa, lindo. Lindo, né? Enfim, você perguntou do meu canto, eu tenho um canto aqui que eu gosto. E neste momento, para além da Colocasia e da Macaranga, estou num momento muito legal de begônias. Begônia, gente, não é tão difícil de cultivar quanto parece. Mas isso é tema para outro episódio. Você quer falar alguma coisa, Paulo? Não, eu ia falar que vamos deixar registrado aqui no canal que a gente espera que em 2025 tenha o episódio Pudim com Begônia,
com Marcelo Beguni. Pudim com begônia, tá bom, é verdade. Para quem não sabe, o Alan faz um pudim gourmet maravilhoso. Pudim Ele de prometeu, leite, né? Pudim de leite. prometeu pro Marcelo e a gente falou, então vai ter o pudim com begônia. Aí o Alan vai ensinar a fazer o pudim dele no ar. E o Marcelo que o Paulo está citando é o Marcelo Ag, enfim, que está aqui, mas que é do Beguni, que é um canal super legal do Instagram. Tem alguma begônia aí que ele te deu? Tem essa que ele deu, essa que ele deu. Tem várias que ele deu. Um queridão. Então, é isso. Bom, meus queridos, e meu querido Paulo. Fala, meu querido Cris também. Cris Martin. Ai, que gostosão. Oi. Este episódio chegou ao fim, o último de 2024, uma retrospectiva, coisas que aconteceram ao longo do ano, aprendizados. Nosso muitíssimo obrigado a todos os convidados, a esses gatos maravilhosos que alegram nossas vidas. Obrigado a você por este ano, por tudo. Você esqueceu de citar que agora o canal está disponível em 21 idiomas. Então, para quem quiser compartilhar Jardim Onírico para os amiguinhos gringos, né? Que moram fora. Isso é um ganho novo do canal. É um ganho novo do canal. É um trabalho que o Paulo vem fazendo de levar para 21 línguas, 22, 20, não são todos os episódios, são os mais recentes. Exato. E pouquíssimos antigos, mas já está disponível. Exatamente, para mandar para o mundo inteiro. Então, obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui ao longo do ano. Se você é a primeira vez no canal, seja bem-vindo, seja inscrito, torne-se membro. Obrigado, Cris Martin. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Tchau. Tchau.